Olá, seja muito bem-vindo aqui. Eu me chamo Evandro Fernandes, eu sou professor de dança forró. Estou me especializando no ensino de dança forró. E eu quero nesse vídeo falar algumas ferramentas que você pode usar para que você melhore a sua dança forró. Se você está querendo melhorar a sua dança forró, fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos falar sobre isso. É muito comum, né, que, que eu tenha na parte de danças a dois, onde eu aprenda a parte de passos, né, figuras. E eu tenho a parte de fundamentos, de ferramentas. Eu posso dividir as danças a dois nessas grandes caixas, né, um primeiro momento, aonde eu posso pegar todos os passos daquele estilo, né, e aí eu separo. Então eu tenho passos que são mais característicos, um exemplo da dança forró. Eu tenho passos que são mais característicos da dança samba. Eu tenho passos que são mais característicos da dança salsa. Então, eu posso pegar todos aqueles passos e eu pego todos os passos que são da dança, no caso forró, e ponho dentro da caixinha lá forró, né? Então, eu posso dividir a dança em passos. E eu posso também dividir ela na parte de fundamentos. Então, por que fundamentos? Fundamentos aqui vem no mesmo sentido de alicerce, o sentido de base, que são coisas, aspectos que você pode trabalhar na sua dança e eles vão refletir melhora aqui no quesito passos. Então, essas duas coisas aqui, trabalhadas juntas, elas vão trazer aquela melhora que você busca dentro da sua dança a dois. Vamos passar aqui. Também é comum de que os passos eles sejam colocados na frente do que os fundamentos, aonde eu aprendo passos, 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 muitas vezes só aprendo a fazer passos e a parte de fundamentos ela vai caindo lá no esquecimento ou não é dado a devida importância de que esta parte merece. E aí eu acabo tendo uma dança que ela se torna sinônimo de fazer passos. Talvez isso aconteça contigo aí, talvez você dance e a única coisa que te faça lembrar da dança é fazer passo, né? Talvez você só saiba dançar se você estiver executando passo. E também pode acontecer de que você apenas saiba reproduzir passos, que a dança ela seja um monte de figuras, né? Um monte de figuras, só aprender a fazer passo, só aprender a fazer passo. E na minha opinião, isso acaba tornando a dança um pouco chata. Isso pode desmotivar. Se você só tem um foco em aprender passo e você larga os fundamentos para trás, é muito comum de que ou você esteja dançando igual todo mundo, né? E né, também você possa estar esquecendo a grande maioria dos passos aqui. Quem é um expert em aprender passos, 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 talvez acabe também se tornando um expert em esquecer os passos, porque para fazer a manutenção disso daqui, dependendo a maneira como que você aprende, para que ele fique na sua mente é outro caminho, né? Então, se você não tem consciência disso, talvez você seja um aprendedor de passos e também se torne um esquecedor dos mesmos, né? Ficando aí na sua memória apenas os passos que você repete mais. Para que eu aprenda os passos, é necessário que alguns outros fundamentos, algumas outras ferramentas se tornem presentes, senão essa dança 2 ela não acontece. Então, quando eu tenho aqui o passo como a maior ferramenta e o único objetivo, né, eu tenho que passar alguma noção ali de condução e resposta para esse meu aluno, para esse meu dançarino, né, porque senão essa dança 2 ela não acontece. A dança 2, a comunicação aqui entre essas duas pessoas se dá pela condução e resposta e também por meio do abraço. Esse aqui é onde a grande parte da dança acontece. Para que essa dança também aconteça de forma mais harmônica, é necessário que se tenha um entendimento sobre o ritmo. E os passos, né, que é geralmente o grande, tipo, colocado acima de todos os outros fundamentos, a partir dos passos. E acaba gerando uma certa coisa aqui que é o seguinte: quando eu tenho só o ensino de passos, de passos, de passos e passos, né, tenho muitos e muitos passos, a condução e a minha resposta acaba sendo, né, trabalhada porque está dentro aqui, né, do fundamento, senão a comunicação ela não acontece. Eu tenho um contato com essa parte de abraço, isso acaba sendo lá nas primeiras aulas e depois isso vai caindo no esquecimento, vai perdendo a importância. E aí o fundamento abraço, ele fica só
só uma parte pequena. E aqui o ritmo às vezes é uma coisa que tem um grande mito aqui, que muita gente considera que ritmo ou você tem ou você não tem, ou você nasce com ele ou você não nasce, né? E muitas pessoas não conseguem entender aqui o ritmo, né? Não conseguem conciliar os passos com o ritmo, não conseguem entender a marcação que tem ali na música, na qual eu tenho que conciliar os meus passos. Então, aqui às vezes fica por uma inspiração divina, né? Uma coisa meio assim que muita gente acha que não é possível que aprender a dançar aqui no ritmo, né? Já ouvi algumas pessoas falando disso. A musicalidade, então, né, é outro assunto aí à parte, né? Se eu não conseguir entender o ritmo, quem dirá a musicalidade? Então, o que eu quero trazer aqui é o seguinte: eu quero trazer essa ideia de fundamentos, que são as ferramentas, que eu chamo de 13 ferramentas para aplicar na sua dança forró, para que você melhore. Então, quais são essas 13 ferramentas possíveis de serem aplicadas na prática, para que eu tenha essa melhora na minha dança? Então, a primeira delas é o abraço. Então, aqui é um fundamento muito importante que eu preciso estar sempre vendo. Existem várias maneiras de se fazer o abraço, né, e muitas coisas que envolvem aqui este abraço, né? A criatividade, que é outro assunto que muitas vezes tem um mito muito grande em torno disso, acreditando que ou a gente nasce criativo ou a gente não nasce criativo, e não tem nada a ver com isso. Essa daqui é uma coisa que a gente desenvolve, né? A consciência corporal, essa daqui é talvez uma das responsáveis para que as pessoas que se sentem desengonçadas, que sentem que não levam jeito para, né, fazer atividade de dançar, venham a desistir. E é apenas uma ferramenta, é um quesito que você pode desenvolver, que você pode melhorar, né? E aí grande parte das pessoas não desistiriam mais porque tem uma falsa crença de que dançar não é para elas, né? Equilíbrio é uma coisa também muito importante nas danças individuais, é muito usado isso daqui, e nas danças a dois às vezes é deixado um pouco de lado e é extremamente importante. A postura ética, por conta do momento que a gente vive, é sim necessário trazer essa questão. Algumas coisas que, infelizmente, às vezes acontecem no ambiente do forró, que não deveriam, né? Então, trazer aqui consciência sobre essa parte, para que esse tipo de atitude não aconteça mais no ambiente do forró. Aqui, condução e a resposta, que sem ela, esse daqui é um fundamento exclusivo das danças a dois, né? Nas danças individuais não tem isso daqui. Então, se não acontecer isso daqui, a dança ela de fato não acontece. Universo rítmico. Então, entender o ritmo tem essa questão do universo aqui, né? Tem algumas coisas que eu preciso entender de maneira simples, gradual, é necessário, e é possível que todas as pessoas entendam, né? Entendam ali, para que elas possam colocar na sua dança. Se eu não entendo o universo rítmico primeiro, quem dirá musicalidade, né? Isso daqui fica muito distante né, de se acontecer se eu não consigo entender o universo rítmico primeiro, né? Quem dirá se a musicalidade eu não entender no meu corpo primeiro, quem dirá mostrar isso daqui para uma outra pessoa? Então, né, são duas coisas aqui que precisam estar caminhando junto. Improviso. Improviso é uma coisa muito legal, muita gente não sabe exatamente o que é, né? Às vezes acha que é aquilo lá do errou, continua, né? Improvisa, né? Mas o improviso é muito maior que isso. É uma coisa muito legal. Tem muito em algumas danças individuais, e também é uma das coisas que dá para se trabalhar. Existem formas, caminhos de se trabalhar o improviso. A história do estilo, então, nem se fala. Isso daqui às vezes nem é levado em conta em muitas aulas, em muitos conteúdos, né? Isso daqui é deixado um pouco de lado. A característica do estilo também, então eu acabo dançando ali de maneira genérica. Tenho o mesmo corpo ali que eu estou dançando bolero, é o mesmo que eu uso no forró, é o mesmo corpo na salsa. Estou falando dos trejeitos aqui, então eu acabo desenvolvendo, criando um jeito de se dançar genérico, né? E não é o objetivo aqui quando estamos falando de forró, né? Que você entenda quais são as características aqui. Muito difícil entender aqui sem entender os conceitos históricos, né? Então, esses dois fundamentos estão muito ligados. Essas duas ferramentas, elas se misturam. Repertório de movimento. Esse daqui é sim os passos, e eles são importantes, mas eles não podem ser colocados acima de todos esses aqui. Olha quantos fundamentos tem aqui, se eu apenas levar em consideração a parte de passos. Então, eu preciso aprender o repertório, sim. É com ele que grande parte da dança ela se mostra, mas ela não é a única ferramenta. A técnica que está muito dentro aqui também, técnica está muito ligado à parte de execução, de repetição, né? Então, esses são os fundamentos, essas são as ferramentas, 13 ferramentas que você pode aplicar na sua dança forró para que você obtenha melhora.